Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdir e nós estamos aqui para ver se conseguimos dessa vez bater um papo rapidinho sobre algo interessante que está ocorrendo, né? Iniciou a ocorrência, um fato novo, vamos dizer assim. De que fato eu estou falando? Nós estamos, de certa forma, chamando a atenção para alguns fatos que denotam, que constroem, que visualizam o que a gente vaticinou nos programas anteriores, que era a morte imperial e as medidas, às vezes, vamos dizer, insensatas, conduzidas pelo imperador do norte, e que trabalham contra seus interesses, obviamente. Quando eu digo interesses, não é especificamente o interesse dos investimentos que nós vamos ver aqui agora. O bobo Borbakov do Norte pretende fazer os seus negócios pessoais, suas empresas, né? E aí é o caso, por exemplo, do investimento imobiliário na faixa de Gaza, depois do conflito lá, do massacre de palestinos. Eu digo uma insensatez no sentido de trabalhar para apressar a morte do império, né? E vocês sabem, eu já cheguei a tocar no assunto, existem dois grupos internamente na sede, na matriz, na metrópole, que estão se digladiando. É um grupo do Laranjão, do Borbakov agora, que toma medidas para, vamos dizer, apressar a morte do império, e o outro grupo que queria que é imperial e que tem o mesmo comportamento, mas de forma mais sutil, no sentido de sobreviver o império como hegemonia. Mas antes da gente falar rapidinho do que é esse problema, eu gostaria de convidar você que está vindo aqui pela primeira vez a se fazer presente, a se inscrever no nosso canal, a marcar a sinetinha para visualizar, para receber notificações sobre as novidades, e também fazer uma visita aos outros vídeos que já estão publicados no canal. São análises interessantes, em alguns casos sucintas, em outros um pouco mais detalhadas, e que você pode participar deixando seus comentários. Aproveite também para replicar, distribuir, compartilhar com seus conhecidos, de forma a ajudar a gente na divulgação do nosso trabalho e vamos dizer assim, e na contribuição da descoberta da verdade como verdade verdadeira para os vencidos da história, não é? Pois bem, o que é esse fato? Observem só. Eu vou cortar os cercos da contextualização só para dar o fato e depois uma leve compreensão desse fato à luz daquilo que a gente sempre diz, né? O pescoço e a bota. Pois bem, como vocês sabem, recentemente o Borbakov, o imperador, ele emitiu um comunicado para algumas lideranças no mundo, fazendo um determinado como um certo, ele chamaram de convite. Nós vamos ver que não foi bem assim, não é bem isso, né? Segundo as informações de hoje já. Mas então, para que algumas lideranças no mundo formassem um conselho, que chamou de Conselho da Paz, para atuar no problema. Ele cita o problema de Gaza, e depois coloca, de forma mais detalhada, uma situação de, vamos dizer assim, de forma permanente, num paralelismo com aquilo que a gente chamou de multilateralidade da ONU, dos órgãos internacionais, né, que ajudam a administração do mundo. Pois bem, ele fez esse convite, não disse no primeiro momento o que era. Num segundo momento apareceu a informação de que para participar continuar neste conselho, deveria pagar $1 bilhão. E aí ia se intrometer num monte de coisa pelo mundo, conflitos pelo mundo mais. Ou seja, deu a ele um poder imperial, de fato,
tirou as responsabilidades da ONU para muita coisa, vai intervir nos conflitos, ou seja, o papel da ONU, vai convidar algumas nações, ou seja, não são todas as nações que estarão envolvidas no destino do mundo. Algumas pessoas, para ter um pouco mais de prestígio, têm que contribuir com $1 bilhão. E aí ele decide tal e tal. E ele fica lá e ele escolhe quem entra, quem sai. Ou seja, ele fez a ONU dele, que é o que eu disse que ia fazer, né? Aí tal. E aí mandou um convite, inclusive, à Argentina, etc., seus aliados psicodélicos, e os psicodélicos que ficam um pouco mais escondidos. Mandou, inclusive, para o governo do Brasil, né? Então, o governo do Brasil recebeu um convite também. Ainda está analisando. Veja só, eu tentei levantar um leque de situações, de atributos para vamos dizer assim, para esse fato específico. Não achei que se vislumbre como alguma coisa útil em nível nosso, né, de forma nacional, ou de interesse do mundo, das pessoas, das comunidades do mundo. Não tem não consegue achar Alguns países já disseram não, é o caso da França, e aí recebeu uma ameaça. Outros estão estudando. O Putin está rindo dessa coisa e está lá, diz, não, eu estou aqui estudando. O Putin, né? O Putin sabia que o BRICS, o Putin, o dragão e o urso sabiam que o BRICS ia, na realidade, fazer uma substituição de forma gradativa da ONU. Porque a ONU não tem mais nenhuma, ela não consegue controlar, não consegue fazer nada. Ela só recebe as contribuições dos seus associados, dos seus vinculados, mas não recebe do principal mais, porque o dragão, o bobo do norte já não está pagando e tal, e não consegue resolver nada. Ela não toma uma resolução, mas isso não é da agora. Ela tem resolução a ser cumprida, eu já chamei a atenção, desde 1948. E não cumpre, não é cumprida. Por quê? Porque, de fato, o poder era hegemônico. Eu digo, olha, não existiu multilateralidade. A multilateralidade não é especificamente uma multipolaridade de poder. A multilateralidade se dá porque junta um monte de bandeira lá para dizer alguma coisa. E aí a diplomacia do Brasil, nos governos populares, iniciou um movimento de brigar por ter uma cadeira na ONU. Uma coisa, em todo lugar é uma cadeira, mas uma cadeira na ONU para fazer o quê? Uma pessoa que não, vamos dizer assim, um grupo de pessoas, uma pessoa que quer entrar no grupo, quer ter um poder de fogo no grupo, mas não tem, vamos dizer, os atributos necessários dados a quem tem o poder de fogo. Ou seja, é um discurso idiota, é um discurso vazio de fato real. Existe a fala, mas não existe a concretude de atos, né? Porque não existe, vamos dizer, os elementos de mundo real que permitam tornar realidade ou igualdade o que é o mundo real e o discurso produzido pela nossa diplomacia. É totalmente vazio. Mas isso dá um debate, num futuro qualquer eu posso me parar falando sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer é que nesse fato agora específico, o que ocorreu? O francês resolveu dizer não. O que é que faz o bobão do norte, o Borbakov do norte? Ele diz, olha, então eu aplico a sanção, a tarifa de 200% em cima do vinho francês. E o francês fica preocupado, não, meu vinho, como fazer meu vinho? Como estarei com meu vinho? E tal. Aí desesperou a Europa. Ou seja, aqui no Brasil, na hora que o convite chegou, um grupo grande, além do governo, que se sentiu todo empolgado. Eu era adversário, o Bozo pensou que eu estaria disseminado numa cova depois do Trampas e tal. Mas aí eu fui lá e troquei uma química, né, uma química pilogênica e tal, ele saiu de lá me namorando. Aí voltou para cá. Então, o cara raptou o Maduro, pura e simplesmente porque nossa política externa produziu a realidade para aquele fato acontecer, né? Na realidade, a nossa diplomacia, ela é de todos os países do mundo
e mais os que estão em Marte, Lua, planeta, os que estão no sistema solar, de todos, o Brasil é o único que produziu a grande responsabilidade pelo fato do ato que foi feito da violência contra a Venezuela. Nosso governo produziu essa coisa. Mas ninguém analisa dessa forma, porque todo mundo está preocupado em tal. E aí, na hora que esse negócio surgiu, que surgiu o convite, é uma festa de analista, pseudos-analista, além do governo, claro, em dizer que, olha, o nosso prestígio internacional, o nosso e etc. e tal. É uma importância tão grande que o governo ficou ainda não deu até agora a resposta se participa ou não. Mas vejam só, pelo comportamento com o francês, já está claro que deverá apresentar anel de couro para fazer a verificação de hemorroidas. E o nosso governo está ali propiciando as operações de fato singelas. Ou seja, a história que era para receber um não, de pronto, de todo mundo que tem bom senso no mundo, porque essa é, na realidade, mais uma pedra jogada no sapato do próprio pé, feita pelo Borbakov do Norte, ou seja, uma matança imperial apressada, que ninguém sabe aproveitar os momentos de prazer que eles produzem para morrer. Não, não. O nosso nível de amadorismo é tão grande que não consegue perceber onde é que está as brechas para o império morrer sem dar nenhum esturro, sem gemer, sem piado e tal. Percebe? Ainda está ali naquela coisa. Por quê? Porque imagina o seguinte, ora, nossa diplomacia não percebeu qual é a diferença da diplomacia nossa para a diplomacia do outro que estava antes. É que o outro, às claras, bate continência. O outro, às claras, dizia um monte de besteira. I love you, tropas. Entendeu? É assim. E a nossa diplomacia, num governo popular, ela só faz dissimular. É só uma dissimulação. Tem esse prestígio todo? Não. Por que não tem? É assim, vamos dizer, o único que resolveu encarar de frente o problema da importância do Brasil foi vamos dizer assim, o fascista que está lá em Estado sionista, que chamou de anão diplomático. Todo mundo se chateou. Mas por quê? Porque na escola onde vai, você vê, observa assim as reuniões, o papo onde vai, a conversa que sai da boca da diplomacia brasileira é a conversa que todo mundo ouve e ninguém questiona. Porque não gosta, não tem nada, não pode confrontar, é verdade. Mas não joga as claras, nesse sentido. E aí o povo fica mal educado politicamente. Passa a ter uma impressão de uma coisa que não existe. Porque é a potência dos líderes, é o B do BRICS e tal. Como se isso não transfere a importância que tem que transferir. Eu estou brigando por uma cadeira na ONU e tal. Se chegar lá, não muda nada em relação ao que é hoje. Porque existe uma coisa importante. Uma coisa é discurso, é lábia. Outra coisa é mundo real. Poder, numa cadeira da ONU, só se apresenta se o mundo real, na questão geopolítica do mundo real, existir poder de fato. Eu falei uma vez, numa palestra sobre a Constituição, falando sobre a Constituição, desobediência da Constituição e tal, eu disse, olha, Ferdinand Lassalle dizia que existem duas Constituições. Uma é a que está escrita no papel e outra é a de mundo real. Há momentos em que a Constituição do papel e a de mundo real, ela se iguala. E há momentos em que elas se desigualam, elas se descaminham, tomam caminhos diferentes. Quando ocorre isso, a que está no papel não tem importância nenhuma, ou seja, discurso não tem nenhuma. Se não tiver concretude, alguns elementos da realidade, do mundo real, do mundo fenomênico kantiano, que diga isso aqui é isso aqui, tem essa coisa existe,
O discurso não resolve, é o velho discurso cristão da fé sem prática. Então não se constrói importância geopolítica com discurso. Importância geopolítica se constrói com fato, com concretude. Na realidade do Brasil, nunca existiu, e olhe, provavelmente nunca vai existir, com o nível de liderança que a gente tem, com o povo que a gente tem, nunca vai existir, porque nós arranjamos uma substituição para a palavra covardia. Existe uma substituição. Na língua portuguesa brasileira, no português do Brasil, existe a questão de semântica que cria uma equivalência que em outro lugar do mundo é distorcida. Para nós é como se fosse outra coisa. Aqui, a guerra... Não, para de atirar. A guerra termina com conversa. E a justificativa é, se não for diplomacia, não vai acabar e tal. Eu não sei onde é que essas escolas que se ministram. Escola muito elogiada, inclusive, né, e tal. Mas a verdade é, nossa diplomacia, o país foi chamado a apresentar anel de couro e para fazer os primeiros exames da hemorroida. Nessa história aí que está todo mundo pensando, acho que vou aderir. Porque aí eu terei alguma coisa importante para dizer para aqueles palestinos que foram, né, receber aquelas bombas na cabeça, que agora vão ter um hotel lá, um resort, um negócio assim, eu tenho alguma coisa para dizer, eu teria alguma coisa para dizer. Da mesma coisa que dizer, eu teria alguma coisa para dizer para o Maduro, porque aquele negócio ali e tal. Aí tem 80 artigos de jornais produzindo. A nossa América Latina é tal e tal, tal. Não tem nada agarrado com o mundo real. O discurso é assim, ele não foi eleito para ser imperador. Foi. Como é que desgarra o discurso do mundo real, da concretude das coisas? Não está sendo demonstrado o que eu já disse aí? Claro que foi. O que precisa ser feito é estudar o comportamento para construir, vamos dizer assim, a estrutura geopolítica do novo. E o que acontece é, Borbakov, na sua briga intestinal com a outra ala dentro do império, que não é diferente dele, a diferença é que fala aveludado, mas o império não quer deixar de ser império, e quem é colônia, para o império, tem que continuar a ser colônia. Portanto, o amiguinho Bobama, o amiguinho, como é que é, o Zebedee, qualquer um, todos fazem a mesma coisa. E todos, com o comportamento anterior, tinham um problema. Qual era o problema? Não trabalhar para a morte do império, de forma como esse está trabalhando. Por quê? Porque esse é meio, como todo extremista, como eu digo, né? É só olhar para o nosso. São todos assim, meio descerebrados, né? Então, esse evento que ele está puxando para matar, porque a ONU não adianta ficar brigando por cadeira na ONU. Primeiro, não tem a concretude do fato para aquilo que quer. Essa é a primeira observação. E quem é que disse isso claramente? O Zé Ruela, de um lugarzinho que é menor do que Sergipe, e está matando adoidadamente Palestina e ninguém faz nada. O mundo todo não faz nada. Então, importância diplomática não é dada porque alguém conversa com os 800 pessoas, mais os outros representantes da galáxia Via Láctea. Não. Pode não conversar com nenhum. É o caso de Israel, se quiser. Está lá fazendo isso. E causar desgosto para todos os outros. E ficar sozinho contra os outros. Isso é uma realidade. Percebe a diferença? Então, importância é dado por são outras variáveis. Existe uma necessidade de, no mundo real, ter algo palpável, concreto, que essa importância seja demonstrada. Isso é que existe. De necessidade, de exigência, para isso que se pretende. Então, neste exato momento,
não chegou a nem dizer não. E agora vai se assustar quando dizer não com medo do recado dado por Macron, por bestão lá da França, o vassalo e tal, achando que e etc. Percebeu? Então, rapidinho eu quis chamar a atenção disso para dizer, olha, 2026 é lendário, tá vindo mais uma coisa aí. Vai acabar com a onda. A proposta do Império, que ele sabe que o BRICS está caminhando para reduzir a ONU a pó, não é que dizer que a nova estrutura que vem não vai se chamar ONU, pode se chamar, vai mudar. Mas eu digo, isso que está aí acabou, porque agora é multipolaridade. Vai haver não um para dizer as coisas e ficar contra os outros. Vai haver um monte de lugar que vai ter pontos de poder no mundo. O Brasil está no meio, provavelmente quase 100% não. Por que não? Porque as condições de mundo real para isso não é ser o alimento de toda a população da Terra. Não é isso. Eu sou celeiro do... Não, eu vendo pipoca de soja para o mundo. Esquece, não é isso que diz que alguém vai ser o que ele está querendo. Não. Por quê? Porque num primeiro momento, antes de acontecer a organização, antes de acontecer que nova direito internacional se implante, né? Nesse exato momento nós estamos vivendo um mundo de regras de um imperador hegemônico, é isso aí que ele está vivendo. Só que é esse que está morrendo. Quando esse morrer, o primeiro momento é um momento de selvageria. É um momento onde todos vão querer comer na mesa, naquele mesmo lugar. Um único lugar da mesa, tendo outros espaços para sentar. A briga no primeiro momento é essa. E não vai ter direito internacional para questionar isso, para tratar disso. Isso só virá num segundo momento. E aí, quando vier no segundo momento, é necessário que as pessoas... Vender pipoca de soja não vai apitar em nada. Entendeu? Porque basta quem tenha cartucho CBC e o cara que tem a pipoca de soja do mundo vai não ter nada. É isso que acontece. E esse processo já está se iniciando. Como é que ele está se iniciando? Agora estão tomando petróleo da Venezuela dessa forma descarada. Vão tomar daqui de qualquer lugar. O que interessar para quem tem a bala CBC vai funcionar. E aí, o outro momento que não descarta o que eu vou dizer agora, vai vir. Olha, para ser polo de poder geopolítico, para o mundo multipolar que está vindo, não cabe discursinho fácil, fora da realidade. Essa coisa de querer ser Papai Noel, ganhar prêmio Nobel, viu aí qual é a qualidade do prêmio Nobel? Ele sempre foi isso que ele deu agora. Esse prêmio Nobel, ele sempre foi o que ele foi agora no último ano. Só os bestas do Ocidente, que são colônia e não pretendem questionar, é que se imaginavam uma coisa diferente. Dão importância para uma coisa que não existe importância nenhuma. Por quê? Porque não muda realidades. Na forma como estava, interessava o Império manter a realidade que tinha. E manter a realidade que tinha com todos os instrumentos que tem. Quais seja Hollywood, prêmio Nobel, capa da Atari, qualquer diabo. Até o pé do ouvido, quando o cara diz: você é o cara, você é o cara. E um monte de analista que está do lado de cá passa a falar um monte de abobrinha que não tem nada a ver com a coisa. Não é? Então, só passei aqui agora para fazer esse pequeno alerta. Olhem os fatos que estão vindo em cadeia. Isso que está acontecendo agora é ruim? Não. Agora vai matar a ONU. A pretensão é matar a ONU. Mas a ONU não ia morrer? Ia. O BRICS vem para matar a ONU. O que ele está querendo fazer é não ser surpreendido com a ONU do BRICS. Ele quer antes fazer uma ONU dele para apreciar o mundo com bons olhos. Como diria um vendedor de lente oftalmológica lá no Nordeste. Veja o mundo com bons olhos. É isso aí. Beleza? Mas, em todo caso, vocês que já se inscreveram, né, já fizeram as suas inscrições e já assinalaram o sininho, fizeram seus comentários, né, podem escrever aqui. Todos os comentários que vocês vão ver aí na internet elogiando a extrema fuçura
da liderança diplomática e etc., do Brasil, como a liderança da BOLAC, que sistematicamente oferecerá a CELAC e outras coisas mais, e sentará no trono para discutir o que vai ser feito com as almas dos indigentes palestinos. Vai nessa, peru. Prepara, vamos dizer assim, ajusta aí anel de couro para fazer os exames de hemorroida. Literalmente falando. Isso é literal. Beleza? Mas em todo caso, um abração. Fiquem aí com o Pueblo, que ele está aí para contar de novo outra história. Volto loguinho. Beleza? Não me exponho em detalhes, não me escondo em síntese. Sei do muro, sei do asfalto, trago a soberba do planalto, carrego a humildade da planície. Sou desprovido da alegria, sem os sintomas do triste. Se o bela essência da poesia é no feio da dor que ela existe, se a vida é órfã da velhice, sou uma eterna tolice. Cala chakra, decifra meu cálice. Sou desprovido da alegria, sem os sintomas do triste. Não me exponho em detalhes, não me escondo em síntese. Sei do muro, sei do asfalto, trago a soberba do planalto, carrego a humildade da planície. Sou desprovido da alegria, sem os sintomas do triste. Se o bela essência da poesia é no feio da dor que ela existe, se a vida é órfã da velhice, sou uma eterna tolice. Cala chakra, decifra meu cálice. Sou desprovido da alegria, sem os sintomas do triste. Sou desprovido da alegria, sem os sintomas do triste. Lara, lara, lara,